Beleza? Vamos tirar a Peppa daqui, ó. Tchauzinho, Peppa. Depois a gente volta para dar tchauzinho. Ó, coisa mais querida. Então, beleza, beleza, beleza. O esquema é o seguinte, ó. Propriedades coligativas. É um assunto bem simples, bem fácil. Então, vocês imaginem o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, para poder ver vocês. Detalhe seguinte, ó, propriedades coligativas. Tem a ver com soluções. Então, a ideia é a seguinte, ó. Numa substância pura como a água, por exemplo, a água, a gente sabe que ela tem, ó, água. Vamos pensar aqui, água pura, ela tem temperatura de ebulição. Todo mundo sabe que a água, ela ferve a 100 graus centígrados. Isso ao nível do mar. Ela tem uma temperatura de fusão de 0 graus centígrados, ao nível do mar. Nessa pressão aqui, ó, pressão de 1 atm. Isso é o nível do mar, pressão atmosférica. Então, a água, ela entra em ebulição a 100 graus, ela congela ou descongela a 0 grau. Isso se a gente estiver a 1 atm. Então, o que é temperatura de ebulição da água? Professor, é a temperatura onde a água ferve, né? É ao nível do mar. Então, eu poderia dizer assim, ó, a gente consegue ferver a água sem estar a 100 graus? Não, consegue. Consegue por quê? Porque se eu estiver a 1 atm de pressão, ó, pressão atmosférica, a água ferve a 100. E se a pressão atmosférica for menor? Se a gente estiver subindo a montanha, a pressão atmosférica vai diminuindo, diminuindo. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai diminuir também. Então, eu posso ferver água a 90 graus? Posso. Posso ferver água a 80 graus? Posso. Depende da pressão atmosférica. Então, o que é? Temperatura de ebulição é a temperatura na qual a água muda de estado físico, líquido para gasoso, ó, ebulição, na pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica mudar, eu vou também mudar a temperatura de ebulição. A mesma coisa acontece com a temperatura de fusão. Isso se eu falar de água pura. Se eu estiver falando de uma solução, essa temperatura de ebulição muda. Água salgada não vai ferver a 100 graus. Água salgada não vai congelar a 0. Por que a água do mar não congela a 0 graus? Por quê? Porque a água do mar não é água pura. Então, a ideia é a seguinte, ó. Para a gente trabalhar nessa aula 19 com propriedades, ó, propriedades coligativas. Propriedades coligativas são propriedades das soluções. Quando eu tenho água pura, a gente conhece. A água pura congela a 0, ferve a 100 ao nível do mar. A densidade da água pura é 1 grama por ml, 1 quilograma por litro. Tudo isso a gente sabe sobre a água pura. Agora, quando eu tenho uma solução, que eu tenho um soluto dentro desse solvente, dentro da água, sal dentro da água, açúcar dentro da água, o que acontece? Essas propriedades, temperatura de ebulição, temperatura de fusão e outras, essas propriedades mudam. São as propriedades coligativas. Então, eu vou falar aqui, vou marcar no quadro aqui as 4 propriedades coligativas. Depois a gente vai estudar cada uma. Então, primeiro é assim, ó, ebuliometria ou ebulioscopia também, ó. Ebuliometria, ebulição, então é a medição da temperatura de ebulição. Então, essa variação, ó, eu vou escrever aqui do ladinho, ó, é o estudo da elevação, aumento da temperatura de ebulição de um líquido puro. No caso aqui, para nós, vai ser a água, né? Um líquido puro, que é o nosso solvente, ó, com a adição de um soluto não volátil. A definição é grande, assim, mas pensa o seguinte, ó.
Então, o que eu vou fazer? Eu tenho água que ferve a 100. Então, se eu adicionar um soluto não volátil, essa água vai ferver acima de 100, 101, 102, 103. Então, quem é que estuda isso? Eu vou estudar isso aonde? Onde? Na ebuliometria. Essa propriedade, ó, é uma propriedade coligativa que estuda isso. Então, se eu adicionar sal, que não é volátil, ele não evapora facilmente, então eu vou ter o quê? Uma elevação na temperatura de ebulição, ebuliometria, ou também conhecida como ebulioscopia. Beleza? Não pode ser álcool, por exemplo. Por que eu não vou botar álcool na água e fazer o estudo da ebuliometria? Porque o álcool evapora. Então, imagina você começar a aquecer a água, quando chegar em 78 graus, 7, 8, o álcool vai entrar em ebulição. E eu quero estudar o aumento da temperatura de ebulição da água, que era 100, quando eu adiciono um soluto, mas o álcool é o soluto que vai entrar em ebulição a 78. Então, ele foi embora. Se ele vai embora, vai sobrar o quê? Água. Então, eu não vou conseguir estudar nada. Então, não pode ser um soluto volátil, tem que ser um soluto não volátil. Tipo sal, tipo açúcar, qualquer soluto que não evapore tão facilmente. A acetona, não adianta fazer. Então, eu tenho que fazer esse estudo com um soluto não volátil. Então, a ebuliometria, ó, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente puro, né, um líquido puro, água no caso, com a adição de um soluto não volátil. Eu tenho também a criometria. Eu só vou apagar a definição aqui, ó. Só vou apagar o nome aqui assim, ó. Então tem a criometria ou crioscopia. Crioscopia. Já é temperatura de congelamento. Então, ó, é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um líquido puro, água, com a adição de um soluto não volátil. Então, eu vou adicionar um soluto não volátil, sal. Vamos pegar um exemplo, sal. Então, se eu adiciono sal na água, a temperatura de congelamento cai. Vai ficar mais difícil de congelar. Se eu adiciono sal da água, a temperatura de ebulição aumenta. Vai ficar mais difícil de ferver. Então, são duas propriedades. Ebuliometria, a elevação da temperatura de ebulição. Criometria é a diminuição da temperatura de congelamento. Já foram duas. Vou colocar a terceira. Depois eu vou fazer um esqueminha das quatro aqui, ó. Então, eu tenho agora aqui a tonometria. Tonometria ou tonoscopia. Tonoscopia. Então, a pressão de vapor. Pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? Ah, professora, ebulição a gente sabe, ebulição é fácil, a água entra em ebulição, bota para ferver. Congelamento também é fácil, a gente bota a água no congelador, ela vai congelar, criogênese, né? Congelamento. Ah, mas pressão de vapor, vamos traduzir assim, ó, deixa eu botar a definição. Ó. É o estudo da diminuição da pressão de vapor de um líquido puro com a adição de um soluto não volátil. Então, a pressão de vapor diminui. O que é pressão de vapor? Vamos pensar o seguinte. Ó. Eu tenho aqui uma panela, um recipiente, um pote, com água. Água. A gente sabe que as moléculas de água que estão aqui na superfície, ó, não as que estão aqui embaixo, as que estão aqui na superfície, elas estão recebendo aquele calorzinho, a temperatura ambiente. A água evapora a temperatura ambiente. A gente bota a roupa para secar no varal, seja lá qual for a temperatura. Evapora mais rápido num dia quente, com bastante vento, mas num dia frio, inverno, se não estender na chuva, né? Se estender na chuva não vai secar. Mas se eu botar a roupa para secar numa varanda num dia frio, chuvoso, ela também vai secar. A água evapora, mais devagar, mas evapora. Como assim evapora? Evaporar não é ebulição. Quando a gente põe fogo aqui embaixo, as moléculas de água que estão aqui embaixo mais quentes, elas vão subindo e vai fazendo aquele movimento de convecção aqui. Mas não é isso que acontece, a evaporação é diferente. As moléculas que estão na superfície da água, elas ganham energia
e saltam. Elas saltam. Elas têm uma força bem pequenininha, uma força que elas fazem para saltar, para evaporar. Quando elas saltam daqui, tem a molécula de água que está logo abaixo, toma o lugar dela e vai recebendo essa energia e vai, mas é molécula por molécula, não é assim, a água ferve na chaleira, ela ferve, aquilo é movimento, é bem rápido, gasta muita energia. Na evaporação, não, a evaporação é mais lento. Então, o que acontece? As moléculas da superfície, por isso que se eu espalhar a água numa mesa, espalhar bastante assim, ela seca mais rápido, porque é na superfície, quanto maior a área, maior a superfície, mais rápido evapora. Por isso que a gente estende a roupa, não deixa ela amontoada, né? A gente estende ela no varal para secar mais rápido a evaporação. Então, essas moléculas aqui, ó, a pressão de vapor da água, ó, é a força que a água faz, a força que ela faz para vencer a pressão atmosférica. Cara, a pressão atmosférica é alta. A pressão atmosférica aqui é de 1 atm. 1 atm é bastante. Então, imagina que a pressão atmosférica, que a água da panela tem que vencer essa pressão atmosférica, ela tem que fazer uma força, 1 atmosfera, para ela poder saltar e virar vapor. Isso é a pressão de vapor. Então, a força que a água faz para virar vapor. Depende da temperatura. Lógico, depende da temperatura. Por quê? Quanto mais eu esquento essa água, mais rápido ela evapora. Quer dizer que a pressão de vapor aumenta. Se eu aqueço a água, a pressão de vapor vai aumentando. Se eu resfrio a água, ou o clima está mais frio, está mais frio, a temperatura da água é mais baixa, a pressão de vapor vai sendo menor ou maior se a temperatura for mais alta. Então, a pressão de vapor é função da temperatura. E o que é a pressão de vapor? Vamos traduzindo assim. É a força que a água faz para virar vapor. Pressão. Pressão, olha, ó, pressão. É força sobre área. Pressão. Então, é uma força que a água faz para virar vapor. Só que não é um líquido volátil. A água não é um líquido volátil. Volátil é álcool, volátil é acetona, que evapora muito fácil. A pressão de vapor da água é pequenininha. A força que a água faz para virar vapor é bem baixinha. Então, olha só. O estudo da diminuição da pressão de vapor de um líquido puro, que no caso a água, com a adição de um soluto não volátil. Então, o que acontece? Ó? A água tem uma pressão de vapor. Ela tem essa pressão de vapor, ela já tem. Isso é dela, a água. E tem a pressão atmosférica batendo aqui, ó. Pressão atmosférica. Se eu botar sal dentro dessa água, se eu colocar sal aqui, a pressão de vapor vai ser menor ainda. Quer dizer que a água salgada evapora mais devagar? Sim, porque a pressão de vapor, aquela força que a água faz para virar vapor, ela diminui. Ah, lembram? Para ferver água pura, basta chegar em 100 graus. Para ferver água salgada, tem que passar de 100. Está vendo como ficou mais difícil ferver a água salgada? Ficou mais difícil. Por quê? Porque a pressão de vapor da água salgada é menor. Então, ó, tonometria ou tonoscopia. E a última propriedade periódica, depois a gente vai explicar cada uma delas, é a osmometria. Osmometria ou osmoscopia. Então, qualquer um dos dois nomes pode ser usado. Então, ó, é o estudo do aumento da pressão osmótica de um líquido puro com adição de um soluto não volátil. O que é pressão osmótica? Nós vamos ver direitinho. Então, só para dar um exemplo assim, ó. Lembra aquela história da salada? A gente tempera a salada antes de ir para a mesa, tipo 11 horas da manhã, já bota um salzinho em cima. Quem gosta de vinagre põe, quem não gosta não põe, mas vai temperar a salada. Se eu temperar a salada muito antes de ir para a mesa, ela murcha.
Lembram? Isso da biologia diz que ó, o líquido sai do menos concentrado para o mais concentrado. Por isso que a gente não bebe água salgada. Por que a gente não pode beber água do mar? Bebe água do mar, a água vai sair da célula para fora, por quê? Do menos concentrado para o mais concentrado, a pressão osmótica. Por isso que quando a gente fica tomando banho de água de mar, assim, muito tempo, a pele fica toda murchinha, porque a gente perde líquido. Tá. Pressão osmótica. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó, um resuminho dessas 4 propriedades. Ó, eu falei aqui, temperatura de ebulição, ela aumenta. Quando eu adiciono um soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta. Temperatura de fusão, ela diminui. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil à água, sal na água, a temperatura de congelamento baixa. Então, a água do mar vai congelar -2, -3. A água do mar vai ferver a 101, 102, acima de 100. Lembra sempre, a água é o nosso parâmetro, o nosso ponto. Aí tem a pressão de vapor que diminui. Quando eu boto sal dentro da água, a pressão de vapor, que é aquela força que a água faz para virar vapor, fica menor ainda, fica mais difícil para virar vapor. Então, a pressão osmótica que aumenta. Então, eu já vou falar da pressão osmótica. Então, a ideia é assim, ó. Essas são as 4 propriedades. A definição é sempre a mesma. Eu tenho a água, que tem temperatura de ebulição, ela tem temperatura de fusão, ela tem pressão de vapor, ela tem uma pressão osmótica. Então, quando eu adiciono sal dentro dessa água, ou açúcar nessa água, qualquer soluto não volátil. Quando eu adiciono um soluto não volátil, o que acontece? Temperatura de ebulição aumenta. Fácil lembrar. A água ferve a 100, mas a água salgada é acima de 100. A água congela a 0, mas a água salgada congela abaixo de 0. A pressão de vapor, ó, imagina o seguinte, nós vamos começar a trabalhar por ela aqui, ó, pela pressão de vapor. Ela ajuda a encontrar todas as outras. Então, a pressão de vapor ela diminui. Quando a gente vai ferver a água, a ideia é assim, ó. A água está aqui. Ela tem uma pressão de vapor. Se a pressão atmosférica é muito maior que a pressão de vapor, ó, a água não é um líquido volátil. A pressão de vapor da água é bem pequenininha, bem isso aqui, ó. E a pressão atmosférica é bem alta. Então, o que a gente faz? A gente vai aquecendo a água. Quando a gente aquece a água, a pressão de vapor aumenta. Ó. A pressão de vapor vai aumentando, conforme a gente vai aquecendo a água. Vai chegar uma hora que a pressão de vapor da água vai ficar igual à pressão atmosférica. Aí ela entra em ebulição. Que legal! Vamos estudar isso aqui agora, vamos lá. Aí a gente já mata as propriedades periódicas todas direitinho. Então, vamos lá, vamos começar pela pressão de vapor. Vamos começar pela pressão de vapor, que é a tonometria. Então, aquele desenho que eu fiz antes, ó, o meu desenho é bem isso aqui. Ó. Eu tenho aqui água no recipiente. A água tem uma pressão de vapor. Então, está aqui. Ó. Pressão de vapor da água. A 25 graus, vamos imaginar aqui, ó. Temperatura ambiente, a 25 graus. Ela tem uma pressão de vapor que é X. Tem a tabelinha lá, 13,8. Pronto. É um valorzinho lá. Então, ó, se eu aquecer a água, a pressão de vapor aumenta. Então, imagina, ó, a 25 graus, a pressão de vapor está aqui, ó. E a pressão atmosférica, ela está aqui, ó. Ela é 1 atm. 1 atm. Ou 760 mmHg. A pressão atmosférica é bem grande. Então, o que a gente faz? A gente dá uma mãozinha para a pressão de vapor. A gente vai esquentando a água. Quando eu chego em 40 graus, a pressão de vapor já é maiorzinha. Quando chega em 70 graus, a pressão de vapor já é maiorzinha. Quando chega em 90 graus, por exemplo, a pressão de vapor é quase a atmosférica, quase. 750, vamos chutar assim. Ó. Quando eu chego em 100 graus, ó, 100 graus centígrados, a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Coincidentemente, para a água,
Quando a gente chega em 100 graus, a pressão de vapor da água se iguala à pressão atmosférica. Aí ela consegue virar vapor. Ela vai entrar em ebulição. A mesma coisa acontece com o álcool, só que o álcool vai acontecer isso a quando? A 78. Então, a pressão de vapor do álcool vai aumentando, 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 até uma hora que ela chega a iguala a pressão atmosférica. Aí o que é que acontece? Ela entra em ebulição, o álcool. A acetona já é mais baixa a temperatura de ebulição. Gasolina, mais baixa. Éter, a 35. O éter ferve na mão. O que significa dizer que ele ferve na mão? É que a nossa mão está a 36 graus e meio. O éter ferve a 35. Então, se eu colocar o éter na mão, a temperatura da mão não é maior que 35, então o que vai acontecer? A pressão de vapor do éter vai subir, vai subir, vai subir, até igualar a pressão atmosférica. Aí ele entra em ebulição. Só que isso acontece a 35 graus. Então, o éter ferve na mão. Então, vamos lá, de novo. Ó. O que acontece com a pressão de vapor da água quando a gente aquece? Ó, a pressão de vapor da água vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando a pressão de vapor ficar igual à pressão atmosférica, isso acontece quando? Acontece a 100 graus. Quando a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica, a água entra em ebulição. Isso é pressão de vapor. Então, ó, é a força que a água faz para virar vapor, só que depende da temperatura. Conforme a gente aquece, a pressão de vapor aumenta, aumenta, até se igualar à pressão atmosférica. Quando isso acontecer, o líquido vira vapor, ele entra em ebulição. Então, vamos dar uma ideia assim, ó. Vamos fazer uma comparação. Será que a água não é volátil? A água não é um líquido volátil. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar vários líquidos aqui, ó. Vou colocar aqui água. A pressão de vapor é isso aqui, ó. A pressão atmosférica está aqui, ó. Pressão atmosférica. Se eu colocar aqui um potezinho com álcool, a pressão atmosférica aqui é a mesma. Pressão atmosférica. O álcool é mais volátil que a água, não é mais volátil? Então, quer dizer que ele ferve mais fácil. Quer dizer, então, que a pressão de vapor dele é maior, ó. Eu fiz uma flechinha um pouquinho maior. Dá para perceber. Se eu colocar aqui acetona, a acetona é um líquido mais volátil ainda que o álcool. Então, se eu colocar um potezinho aberto aqui, a pressão de vapor, ó, pressão de vapor da água, pressão de vapor do álcool, pressão de vapor da acetona, ó, já é um pouquinho mais alta. Estão percebendo? Conforme o líquido é mais volátil, a temperatura de ebulição dele é mais baixa, a água ferve a 100, o álcool a 78, a acetona 40 e pouquinhos. Então, quer dizer que conforme a temperatura de ebulição é mais baixa, por quê? Por que é mais baixa? Porque é mais fácil para ferver. Por que é mais fácil para ferver? Porque a força que ele tem para virar vapor já é mais alta. Aí, quando eu pego o éter, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, éter. O éter, ele colocou na mão, ele ferve. Então, na temperatura ambiente, que é 25, a pressão de vapor dele é quase a pressão atmosférica. Quase igual à pressão atmosférica. Basta esquentar um pouquinho. Agora, se eu pegar, por exemplo, vou imaginar que eu conseguisse fazer isso aqui, ó. O2. O O2 não é líquido, ele é um gás, né? A pressão de vapor do O2 é maior que a pressão atmosférica. Oh, peraí, como assim? O oxigênio já não virou gás? Como é que ele conseguiu virar gás sem precisar esquentar? Na temperatura ambiente, o oxigênio já é um gás. Quer dizer que a pressão de vapor dele, a força que ele faz para virar vapor, já é maior que a pressão atmosférica. Ah, que legal. Gás de cozinha. O gás de cozinha tem uma pressão de vapor maior que a pressão atmosférica. O que a gente faz para conseguir deixar o gás de cozinha líquido? A gente aumenta a pressão externa, aumenta a pressão externa, aumenta a pressão externa, até ficar maior que a pressão de vapor dele. Aí ele volta para o líquido. Olha só que legal. Então, quando a gente tem um líquido que já virou vapor, oxigênio, gás carbônico, ó, gás. Gás carbônico a gente não chama de vapor carbônico. Água a gente chama de vapor d'água, né?
Por quê? Porque a pressão de vapor da água é menor que 1 atm, menor que 760 mmHg. Então, a pressão de vapor da água é menor que 760 ao nível do mar. Então, precisa esquentar para ela ultrapassar a pressão atmosférica. Agora, o oxigênio não. O oxigênio já tem pressão de vapor maior que 760 mmHg. Então, ele já virou vapor, já virou gás. Então, a gente não chama de vapor, a gente chama de gás. Gás carbônico, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio. A água não, a água a gente chama de vapor. Álcool a gente chama de vapor, o álcool vai evaporar. Ah, olha só a diferença. Então, quando a gente tem um líquido volátil, significa que falta pouco para ele ferver. Falta pouco para ele ferver. Por quê? Porque a pressão de vapor dele é mais alta. Ó. Então, aqui, se a pressão de vapor, o éter, por exemplo, a pressão de vapor dele deve ser, vamos chutar assim, se a pressão atmosférica é 760 mmHg, o oxigênio deve ter uma pressão de vapor de 1000. Já passou? Estou chutando o número aqui. A pressão de vapor do éter deve ser 700. Está quase em 760. A pressão de vapor da acetona deve ser 500. Está no meio do caminho. Já a da água é 13. 13. Cara, 13 para chegar em 760, eu preciso ajudar muito. Tem que esquentar muito a água para ela chegar em 760 e virar vapor. Então, a pressão de vapor é a força que o líquido faz para virar vapor. Depende da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a pressão de vapor. Então, quando um líquido atinge a pressão atmosférica, quando a pressão de vapor chega na pressão atmosférica, ele entra em ebulição. Então, se a pressão atmosférica aumentar, pressão atmosférica aumenta, panela de pressão, a pressão é maior. Então, a temperatura de ebulição da água vai ser maior. Por quê? Porque a pressão de vapor vai ter que chegar numa pressão atmosférica mais alta. Vai demorar mais. Temperatura de ebulição mais alta. E na montanha, quando eu subo a montanha, a pressão atmosférica é menor. Ah, então, peraí. Eu posso fazer uma pergunta diferente agora, então. Eu posso ferver a água? Posso ferver a água numa pressão atmosférica menor? Posso. Imagina, quando eu subo a montanha, a pressão atmosférica pode ser 0,8 atm. Pode ser 0,7. Pode ser, a pressão atmosférica vai diminuindo. Então, aqui, quando a água está ao nível do mar, a temperatura de ebulição é 100 graus, porque a pressão de vapor dela é pequenininha, pressão de vapor dela. Conforme a gente vai subindo, eu não vou mexer na pressão de vapor, eu vou deixar a água na mesma temperatura. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir a pressão atmosférica. Então, eu posso fazer a água ferver abaixo de 100? Claro que eu posso. É só diminuir a pressão atmosférica. Eu posso fazer a água ferver acima de 100 graus? Claro que eu posso. É só aumentar a pressão atmosférica. Então, lembra, pressão de vapor, de novo, é essa força, entre aspas, que a água, nosso líquido aqui, faz para virar vapor. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Aí a água vai entrar em ebulição quando? Quando a pressão de vapor dela for igual à pressão atmosférica. Tranquilo. Agora, o que acontece quando eu ponho sal dentro? Então, assim, eu vou ter aqui água, vai ter uma pressão de vapor. Aí aqui, quando eu tenho água mais sal, a pressão de vapor vai ser menor. Água mais sal, a pressão de vapor vai ser menor. Por quê? Fica mais difícil de ferver. Então, se a pressão de vapor diminui, imagina, eu botei sal na água, a pressão de vapor caiu. Está vendo que ficou mais longe da pressão atmosférica? Está mais difícil de ferver? Então vai ser mais quente para conseguir ferver. Eu tenho que esquentar mais. Vê se tem lógica. A temperatura de ebulição da água salgada é maior que 100 graus. A gente faz isso na cozinha. Está lá, ferveu a água para fazer macarrão. Está lá, a água ferveu. Ferveu, está em ebulição. Aí eu boto um macarrão dentro, espero a água ferver de novo. Aí ela vai entrar em ebulição. Daqui a pouco eu boto um pouquinho de sal. A água para de ferver. Mas como não estava a 100 graus, por que ela parou de ferver? Porque eu botei sal dentro.
O sal, aquele soluto não volátil, ele faz o quê? A pressão de vapor cai. Então, a temperatura de ebulição vai ter que ser mais alta do que 100. Então, vai ter que deixar esquentar de novo até chegar em 102, 103, depende da quantidade de sal. Pode chegar em 120. Dependendo da quantidade de sal que eu colocar, pode ser uma temperatura de 120. Então, ó, pressão de vapor. Em cima disso aqui, a gente entende as outras. Ó. Eu estou ao nível do mar, de novo, ó, pressão atmosférica, 760 mmHg. Esse é o nível do mar. Pronto. Então, aqui ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus centígrados. Por quê? Porque a pressão de vapor da água é muito pequena, não é volátil, ela vai ter que aumentar, essa pressão de vapor vai ter que aumentar, até chegar na pressão atmosférica. Quando isso acontecer, ela entra em ebulição. Quando eu boto sal dentro da água, a pressão de vapor diminui. Então, ó, eu vou botar aqui, ó, pressão de vapor da água pura, pressão de vapor da água mais sal. Então, aqui, ó. Quanto mais sal eu colocar, mais diminui essa pressão de vapor. Então, ó, a pressão atmosférica é a mesma que está aqui, ó. A pressão atmosférica está aqui, ó. Pressão atmosférica, pressão atmosférica. Tá vendo, ó? Aqui estava a pressão de vapor da água. Então, eu vou esquentar até chegar em 100 graus. Quando chegou em 100 graus, ó, a pressão de vapor igual à pressão atmosférica. Aí a água entrou em ebulição. Quando eu boto sal dentro, tá vendo essa diferençazinha aqui? Essa diferençazinha eu vou ter que esquentar um pouquinho mais. Porque a pressão de vapor diminuiu, então eu vou ter que esquentar um pouquinho mais até que a pressão de vapor fique de novo igual à pressão atmosférica. Aí eu vou lá, boto mais um pouquinho de sal, a pressão de vapor diminui um pouquinho mais, vou ter que esquentar um pouquinho mais, de 100, 101, 102, aí vai colocando sal, vai esquentar um pouquinho mais, vai colocando sal, vai esquentar um pouquinho mais. Conforme eu vou colocando sal dentro, a concentração vai aumentando, a temperatura de ebulição vai aumentando. Olha só que legal. Então, pressão de vapor, ela diminui conforme a gente coloca um soluto dentro. Então, se a pressão de vapor diminui, fica mais difícil para ferver. Então, ó, pressão de vapor diminui. Isso é tonometria. Essa foi a primeira. A temperatura de ebulição aumenta. Ebuliometria. E lembram, ó, aí, ó, a temperatura de fusão, congelamento, ela diminui. Criometria ou crioscopia, pode ser, ó, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, tanto faz. E a última, que é a pressão osmótica, que aumenta. Então, a pressão osmótica, osmometria. Osmometria. E vamos ver agora, vamos ver a pressão osmótica agora, justamente. Deixa eu ver que horário que nós temos aqui, só para a gente se organizar. Tá, tem tempo ainda, tem mais uns minutinhos. Então, ó, o que é a pressão osmótica? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Bem simplesinha, a pressão osmótica, ela tem a ver com aquilo que vocês aprenderam na biologia. Né? O líquido sempre passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. É isso aí mesmo. Ó. Então, imagina que eu tenho assim, ó. Aqui eu tenho água pura. Água pura. A pressão de vapor é 13,8 mmHg a 25 graus centígrados. Certo? Essa é a pressão de vapor. Está lá tabeladinho, não precisa decorar isso aqui. Aí, se eu tenho água mais sal, ó, essa aqui é a pressão de vapor. O que acontece com a pressão de vapor? A 25 graus, ela vai para 10 mmHg. Estou diminuindo aqui, ó. Lembra? Eu diminui a pressão de vapor. Então, a minha flechinha vai ficar assim, ó. Essa diferença aqui, ó, essa diferença não diminuiu a pressão de vapor? Essa diferença é a pressão
osmótica. A pressão osmótica é essa diferença. Então, eu tenho a pressão de vapor do líquido puro, pressão de vapor do líquido puro. Aí eu tenho a pressão de vapor do líquido com sal. Ela diminui. Essa diferença entre as duas é a pressão osmótica. Então, quanto mais sal eu coloco, menor vai sendo a pressão de vapor em relação ao líquido puro. Ó. Conforme eu vou botando mais sal, a pressão de vapor vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E a pressão osmótica, que é a diferença, ela vai aumentando. Então, eu vou colocar aqui, ó, pressão osmótica é essa diferença, ó, pressão osmótica é a pressão de vapor do líquido puro menos a pressão de vapor da solução. Então, se vocês têm um líquido puro, ele tem uma pressão de vapor. Se eu tenho uma solução desse líquido puro, água e sal, eu tenho água pura, é essa pressão de vapor. A água salgada diminuiu a pressão de vapor. Conforme vai botando mais sal, a pressão de vapor vai diminuindo. Só que a diferença é a pressão osmótica. Então, o que acontece, por exemplo, se eu colocar uma folha de alface, ó, alface na água. Alface na água, água pura, água pura. Eu acabei de vir do mercado agora, eu comprei um pezinho de alface. A alface estava lá, murchinha. Aí eu botei na água. Lembram? Menos concentrado, mais concentrado. Água pura, água pura, água pura. A alface tem sais minerais, tem vitaminas, ela é mais concentrada. Então, o que vai acontecer? A água vai passar do menos concentrado para o mais concentrado. O que vai acontecer com a folhinha de alface? Ela vai... Então, o que acontece com a pressão aqui? Ó, a água pura tem uma pressão de vapor. Pressão de vapor da água, ela é maior que a pressão de vapor da alface. A pressão de vapor da alface é menor, é uma solução. Então, ó, tá vendo que como tem uma diferença aqui, ó, a pressão de vapor de uma é maior que a do outra. Então, a concentração, ó, aqui é mais concentrado. Mais concentrado, pressão de vapor menor. Então, a pressão osmótica faz o quê? Faz a água entrar na alface. A alface vai ficar... Agora, se eu fizer o contrário, vamos fazer o contrário aqui, ó. Que vocês sabem que passa do menos para o mais. Tá certo isso? Não está errado, não. Ó. Agora, se eu pegar aquela folhinha de alface, alface, e colocar na água salgada, água salgada. Água salgada. E agora? O que vai acontecer? Passa do menos concentrado para o mais concentrado, não era isso? Então, a folhinha de alface vai murchar. Por isso que a gente não tempera a salada antes de ir para a mesa, porque ela murcha. Tá, mas por quê, professor? É do menos concentrado para o mais concentrado. A alface agora, em relação à água salgada, ela é menos concentrada, então ela vai perder água. Por quê? Olha só. A alface tem uma pressão de vapor. Alface. Ela tem uma pressão de vapor. Aqui fora está mais concentrado. Então, a pressão de vapor da água salgada, como está mais concentrado, ó, mais concentrada, a pressão de vapor é menor. Está vendo que tem uma diferença aqui? Ó? Olha o tamanho das duas flechinhas. Tem uma diferença? É a pressão osmótica. A pressão osmótica vai fazer o quê? Da alface é menor, então ela vai empurrar a água para fora. Então, vocês não aprenderam errado. Sempre sai do menos concentrado para o mais concentrado. Está certíssimo isso. Só que o que acontece? Porque a pressão de vapor, quando é mais concentrada, a pressão de vapor é menor. Então, a água sai. Quando é mais concentrado dentro, a pressão de vapor é menor dentro. Então, a água entra. Por isso que se eu pegar, por exemplo, a alface, qualquer hortaliça e colocar na água limpa, água pura, ela vai inchar. Se eu colocar na água salgada, ela murcha. Então, beleza. Vamos continuando aqui assim. Deixa eu ver aqui que horas que nós temos. Agora são 11h15. Continuamos até 10 para meio-dia, temos tempo ali. Tá, agora vamos fazer uma continha rápida, assim, bem tranquilinha.
eu disse que um soluto não volátil adicionado na água, ele muda essas propriedades. Mas ele pode mudar mais ou menos. Como assim mais ou menos? Depende da concentração? Sim. Se eu botar mais sal, vai aumentar mais a temperatura de ebulição. Olha, de novo, ó. Temperatura de ebulição aumenta. Temperatura de fusão baixa. Pressão de vapor baixa. Pressão osmótica aumenta. Então, essas 4 aqui, ó. 4. Então, de novo, ó. Se a pressão de vapor baixa, a diferença aumenta. Ó. Pressão osmótica aumenta. Temperatura fica mais difícil para congelar, mais difícil para ferver. Só para lembrar as 4. Agora, depende da concentração. Se eu botar um pouquinho de sal, vai aumentar um pouquinho a temperatura de ebulição, vai diminuir só um pouquinho de zero ali, né? Zero vai congelar em 0, não sei quanto. A pressão de vapor vai diminuir um pouquinho, a pressão osmótica vai aumentar um pouquinho. Tá, e se eu botar bastante sal, a temperatura de ebulição vai aumentar bastante, a temperatura de fusão vai cair bastante. Ah, então, dependendo da concentração. Então, se eu tiver assim, ó, NaCl, 1 mol por litro. E se eu tiver NaCl, 2 mols por litro. Qual das duas vocês acham que vai causar um efeito coligativo maior? 2 mols por litro. Tem mais sal dissolvido, então vai ter um efeito coligativo maior. Maior temperatura de ebulição. Então, se eu tivesse assim, ó, a temperatura de ebulição da água é 100 graus, água pura. Se eu colocar água mais sal, 1 mol por litro, vai ser 101. Um pouquinho maior. Se eu colocar água mais sal, 2 mol por litro, vai ser 102 graus. Assim que funciona. Então, ó, quanto maior a concentração de sal, açúcar, concentração do soluto, maior vai ser o efeito coligativo. Tranquilo? Isso aí, ponto, já foi, né? Agora, se eu estiver comparando solutos diferentes, como assim diferentes? Vamos pegar aqui, eu dissolvi NaCl e eu dissolvi CaCl2. São 2 sais. Aqui 1 mol por litro e aqui 1 mol por litro. E agora? São 2 solutos diferentes. A concentração é a mesma. E a questão pergunta, qual dos dois tem um efeito coligativo maior ou menor? Depende da questão. Qual dos dois, se eu colocar na água, na mesma concentração, ó, 1 mol por litro, mesma concentração, qual vai aumentar mais a temperatura de ebulição? Qual vai diminuir mais a temperatura de congelamento? Qual vai diminuir mais a pressão de vapor? Qual vai aumentar mais a pressão osmótica? E agora? Agora dorreu. Ah, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Tem que voltar nisso aqui, ó. Quando a gente dissolve na água, a água é nosso solvente, né? Quando a gente dissolve na água, os solutos iônicos aqui, ó, o NaCl é um íon, ele vai separar Na+, Cl-. Quando a gente dissolve o CaCl2 na água, ele vai fazer isso aqui, ó. Ca mais 2 Cl-. Ó, 2 aqui, ó, tem 2 aqui, ó. Então, o detalhe é o seguinte, ó, olha que bacana, olha só. Aqui vocês têm 1 para 1 para 1. Aqui tem 1 para 1 para 2. Então, se aqui tem 1 para 1 para 1, aqui não tem 1 mol por litro, ó, 1 mol. Aqui vai ter 1 mol. Aqui vai ter 1 mol. Se aqui tem, ó, 1 para 2, aqui vai ter 1 mol. Aqui vai ter 1 mol. E aqui vai ter 2 mols. Ó, a proporção é proporcional. Ó. Se a reação me diz que é 1 para 1 para 1 e eu coloquei 1 mol, então aqui vai dar 1 mol desse, 1 mol desse. Se a reação me diz assim que é 1 para 2, se eu colocar 1 mol desse aqui, eu vou ter 1 desse e 2 desse. Agora, olha só, olha que interessante aqui. Ó. Olha só que interessante. 1 mais 1 são 2 mols. 1 mais 2 são 3
mols. Onde é que vocês acham que o efeito coligativo vai ser maior? Ó. Então, a ideia é assim, ó. Quando eu tenho o mesmo soluto, eu botei sal na água. Sal na água. Sal na água, então quer dizer que quanto mais sal eu colocar na água, maior a concentração, maior vai ser o efeito coligativo. O efeito coligativo tem 4. Ó. Maior vai ser a temperatura de ebulição, porque a temperatura de ebulição aumenta. Menor vai ser a temperatura de congelamento, porque a temperatura de congelamento diminui. Então, se eu congelar a água com sal, ela vai congelar -1. Se eu botar mais sal, -2. Se eu botar mais sal ainda, -3, -4, -5, pode chegar a -20. Eu posso congelar a água, botar água no congelador, e ela só passar para o estado sólido a -20. Depende de quanto eu colocar de sal. Aí a pressão de vapor diminui e a pressão osmótica aumenta. Agora, se eu estiver comparando sais diferentes, eu vou fazer uma outra comparação aqui, ó. Um outro exemplo, assim, só para a gente poder fazer um outro exemplozinho aqui, ó. Imagina que eu esteja comparando aqui o NaCl, vamos botar 1 mol por litro, com AlCl3, 1 mol por litro. Tenho 2 sais aqui. Eu vou dissolver na água. Então, aqui eu vou ter Na+, mais Cl-. Então, se aqui é 1 para 1 para 1, está confundindo com 1? Então, vamos trocar isso aqui. Vamos botar aqui 0,1. Pronto, para não ficar 0,1. Ó. Então, se aqui é 1 para 1 para 1, aqui vai ser 0,1 mol. Aqui vai ser 0,1 mol. Aqui vai ser 0,1 mol. Aqui de baixo, olha só. Tem Al, ó, o 3 aqui, ó. Al mais 3, mais 3Cl. 3Cl. Então, se aqui é 1 para 3. Se aqui for 0,1 mol, aqui vai ser 0,1 mol, aqui vai ser 0,3 mols. 3 vezes. Então, agora, qual das duas? As duas vão baixar a temperatura de congelamento, as duas vão aumentar a temperatura de... As duas aumentam, porque qualquer coisa que botar lá dentro, qualquer soluto que eu colocar dentro da água vai causar isso aqui. Mas uns causam mais, outros menos. Mas todos eles causam. Se eu botar sal na água, NaCl, vai aumentar a temperatura de ebulição. Se eu botar AlCl3, também vai aumentar. Todos aumentam. Só que quem aumenta mais? Ó. Então, esse cara aqui, ó, 0,1 mais 0,1 são 0,2 mols. 0,1 mais 0,3 são 0,4 mols. Ah, então quer dizer que esse aqui tem um efeito coligativo maior. Isso vai ter um efeito coligativo maior. Então, se eu quiser, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho agora, bem tolinho. Você mora numa cidade muito fria. Pensa, muito fria. Mas não é assim, 10 graus, 12, 13 no inverno, assim, chega a 8 graus no inverno, né? Floripa, assim, essa região aqui chega a 8 graus no inverno. Não, assim, tá difícil chegar abaixo disso. Mas você vai morar lá em São Joaquim. No inverno, a água congela, que chega a -5, -6. Você está lá na altitude, lugarzinho frio. Aí você comprou um carro, o radiador desse carro tem água, a água congela a 0 grau. Para que serve a água do radiador? É para líquida, ela circula em volta do motor, para resfriar o motor. O motor queima gasolina, queima álcool, essa queima libera calor, mas pensa, libera muito calor. Se esse calor não for retirado, ele vai fundir o motor, derreter. Olha só que química legal, né? Então, ó, se você não resfriar esse motor, essa combustão, esse calor liberado na combustão vai derreter o motor, vai fundir o motor. Então, você usa água. Beleza, água tranquilo, baratinha, né? Ela tem uma bomba ali dentro que joga água em volta do motor para retirar o calor. Então, a água que era fria, ela vai chegar quase à ebulição.
e ela volta para o estado, ó, tá lá, vai resfriando, e tem a ventoinha na frente, tudo, um sisteminha bem bonitinho. Aí você foi morar em São Joaquim, menos 8 graus, a água do radiador congelou. E agora? O motor aquece, mas a água do radiador está congelada. Como é que ela vai circular em volta do motor para retirar o calor? Fundiu o motor. Não, você usa um aditivo. Olha que nome bonitinho, ó. Um aditivo no radiador. Você põe um aditivo no radiador. O que é esse aditivo? É uma coisa que você adicionou. Como tem alimentos, eles põem aditivos, que são conservantes, né, aromatizantes. No radiador do carro, eles colocam um aditivo. Em países frios, muito frios, eles põem um aditivo. Ao invés da água congelar a 0 grau, ela vai passar a congelar a menos 15 só. Bom, então São Joaquim, que é menos 8, para congelar o meu radiador é menos 15, então tá de boa. A água vai continuar sempre líquida. Ah, que legal a ideia, né? Ó, agora, se eu perguntasse, ó, qual dos dois você usaria? Ó, os dois, ó, mesma concentração, 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro. Sem olhar preço, sem olhar corrosão, né? Imagina botar NaCl na água do radiador, vai enferrujar tudo, né? Não, é sem olhar isso. Olhando assim, pura e simplesmente, NaCl e AlCl3, qual dos dois vocês acham que baixaria mais a temperatura de congelamento? Ou seja, a água, para congelar, ela só tem que chegar lá embaixo mesmo. A água pura congela a 0 grau. Se eu botar sal dentro da água, ela vai congelar a menos 2, menos 3. Se eu botar esse cara aqui, ela vai congelar a menos 10, por exemplo. As duas vão congelar abaixo de 0. Eu já falei, ó, os dois têm o mesmo efeito coligativo, abaixa a temperatura de congelamento. Criometria é o abaixamento da temperatura de congelamento. Agora eu pergunto, qual das duas vai congelar mais, assim, vai baixar mais a temperatura? Ó? A LCL3. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, 0,4, aqui tem 0,2. Então a gente tem que fazer, ó, a dissociação disso aqui, ó. Separa o Na do Cl, ó, tem 1. Aqui tem 1 mais 3, ó, 1 mais 3. Então, esse cara aqui, como ele tem 4, ó, 1 mais 3 são 4. Aqui tem 1 mais 1 são 2. Então, o efeito coligativo dessa substância aqui é muito maior. Então, de repente, se você colocar um pouquinho dessa substância, como ela tem um efeito coligativo maior que a de cima, ela vai ter uma eficiência melhor. Então, os aditivos que são colocados no radiador do automóvel em países frios é para isso. Para a temperatura de congelamento da água, que é 0 grau, a água congela a 0, não adianta, em qualquer lugar do planeta, na temperatura ambiente, ali assim, imagina, na pressão atmosférica, aliás, na mesma pressão atmosférica, a água congela a 0 grau. Em qualquer lugar do planeta que tiver a mesma pressão atmosférica, a água vai congelar a 0 grau. Ah, tá, mas aí lá no Canadá chega a menos 30. Como é que eles vão andar com o radiador com água dentro se ela congela? Põe um aditivo. Só que tem que ser um aditivo top. Né? Ele tem que ser um aditivo top, não pode ser um aditivo que vai oxidar. Né? Ah, vai oxidar todo o radiador, não. É uma substância química que ela vai fazer com que a temperatura de congelamento abaixe tanto que a menos 20 não congela. Serve para isso. Ou então eu tenho que ter uma situação onde a água não ferva a 100 graus. Ela tem que ferver a 120, 140. Põe um aditivo. Esse aditivo vai fazer com que a temperatura de ebulição suba. Então, a água não vai conseguir ferver a 100, ela vai ferver a 110, 120, 130, depende de quanto eu colocar de soluto. Tá, então eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Um outro exemplo aqui, ó. O aditivo agora. Tem um detalhezinho. Substâncias orgânicas, como açúcar, por exemplo. Ah, olha só que legal. Se eu tiver o NaCl, vamos botar 0,05 aqui, ó. 0,5 mol por litro. E eu tenho C12H22O11. Açúcar, sacarose. Também a 0,5 mol por litro. Qual dos dois vai causar o efeito coligativo maior? Ó, a concentração é a mesma. Eu tinha falado antes, se a concentração aumenta, o efeito coligativo é maior. Mas é açúcar. Açúcar também separa. Ó, aqui, ó, NaCl separa Na mais, Cl menos. Então, se lá é 0,5, aqui vai ser 0,5, aqui vai ser 0,5. Soma os dois, vai dar 1.
mol. Tá. E o açúcar? Açúcar não separa. Então, lembra assim, as substâncias orgânicas, né, não separa, não dissocia. Então, continua a ser 12, H22O11. Continua sendo 0,5, e aqui ficou 1. Então, o sal, como ele separa em 2, ó, ele tem um efeito coligativo maior, dobrado. E como o açúcar não dissocia, açúcar, por exemplo, glicose, substâncias orgânicas. Álcool não, porque o álcool ele é volátil, não pode ser um soluto volátil. Então, de novo, ó, NaCl separa em 2. O açúcar não separa. Ah, mas como é que eu vou lembrar a substância orgânica? Pensa aqui, ó, se eu botasse, por exemplo, ó, C6, ó, C6H12O6, glicose, frutose, maltose, todas elas têm a mesma fórmula aqui, ó. Então, aqui continua sendo substância orgânica, tem carbono e hidrogênio, C6H12O6. Continua sendo a mesma coisa. Então, eu posso fazer assim, ó. Vamos fazer um exemplo agora bem questão de vestibular mesmo. Eu quero saber qual deles tem efeito coligativo maior. Qual possui efeito coligativo maior? Ou seja, qual vai aumentar mais a temperatura de ebulição? Qual vai diminuir mais a temperatura de congelamento? Qual vai diminuir mais a pressão de vapor? Qual vai aumentar mais a pressão osmótica? Qual deles vai ter um efeito coligativo maior? Então, eu tenho NaCl, vou botar direitinho aqui, NaCl, 0,2 mol por litro. Eu tenho AlCl3, vou botar entre parênteses aqui, 0,1 mol por litro. Eu tenho C6H12O6, 0,5 mol por litro. Imagina que seja uma questão ABCD. E agora? Ai, professor, eu tenho aqui assim, a concentração é maior, né? Ó, 0,5, 0,1, 0,2. Então, essa é o C12, C6H12 aqui, a letra C. Né? Se fosse assim, uma questão ABC, ó. Peraí, calma lá, calma lá. Você está falando de solutos. O soluto é diferente. Então, solutos diferentes, você tem que fazer a separação. Separa, quebra aqui, ó. Na mais Cl menos. Então, se aqui é 0,2, 0,2 vai dar 0,4. Lembra aqui, ó, AlCl3? Então, aqui eu vou ter o Al mais os 3 Cls. Então, ó, se aqui é 0,1, 0,1, aqui é 0,3, 0,3. Então, aqui 0,3 mais 0,1 dá 0,4. Os dois são iguais, ó. Agora, aqui embaixo eu tenho C6H12O6. Por quê? Açúcar, açúcar. Carbono, hidrogênio, substância orgânica não dissocia, não separa. Então, eu vou ter os mesmos 0,5. Então, aqui é 0,5. Qual deles tem um efeito coligativo maior? É a letra C. Aí você assinala a resposta bem tranquilinha, sem erro. Tá vendo como é fácil? Então, deixa eu ver aqui. Perguntinhas mais bobinhas que podem aparecer em questões de vestibular são essas aqui, ó. Se você pegar um peixe de água salgada, ó, essa é uma questão boa. Se você pegar um peixe de água salgada e colocar na água doce. Peguei um peixe do mar e botei no rio. O que vai acontecer? Ele está mais salgado, a água do rio é menos concentrada, ele vai murchar ou ele vai inchar? A água passa do menos concentrado para o mais concentrado. Então, o peixe... E se eu pegar um peixinho da água doce e colocar na água do mar, opa, ele está acostumado com água pura, quase pura. Eu vou botar na água do mar, é mais concentrado. Então, o que vai acontecer? A água vai sair dele para fora, ele vai murchar. Tá vendo? São exemplozinhos bem comuns, assim, que eles podem perguntar? Podem. Então, se eu tiver ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. E se eu estiver em cima da montanha, a pressão atmosférica é menor, a água vai ferver a menos de 100 graus. Tranquilo. Se eu colocar sal dentro, ó, de novo, temperatura de ebulição aumenta, a água não ferve a 100 graus com sal dentro. Ela ferve a 101, 102, 103. A água congela a 0.
Quando é água do mar, não, ela vai congelar -2, -3, depende da quantidade de sal que tiver dentro, de sais, né? Que a água do mar não tem sal, NaCl, tem vários sais. A pressão de vapor diminui. Ó, fica mais baixa, está mais longe da pressão atmosférica, mais difícil para ferver. Ó, temperatura de ebulição aumenta. Então, essa diferença entre pressão de vapor do líquido puro e a pressão de vapor da solução, ó, como a pressão de vapor da solução vai diminuindo, a pressão osmótica vai aumentando. O que é como é que eles fazem para tirar o sal da água, né? Produzir água potável a partir da água salgada? Como eles fazem? Isso aqui é uma máquina. Ó. Então, imagina que eu tenho assim, ó. Aqui eu tenho uma membrana, é um filtro. Imagina um filtro aqui. Se eu colocar aqui água salgada e aqui colocar água. Normal, se eu colocar isso aqui, tiver imagine que fosse um filtro aqui, ó, furinhos bem fininhos assim, ó. O que vai acontecer? Qual é o sentido normal? A água passa do menos concentrado para o mais. Então, a água vai fazer isso aqui, né? Lógico. A água tem uma pressão de vapor. A água salgada, ó, a pressão de vapor da água salgada é menor. Ó, olha o tamanho da flechinha aqui, olha o tamanho da flechinha aqui. É isso que acontece. Eu botei sal na água, água salgada, a pressão de vapor é menor. Então, essa diferença aqui, ó, essa flecha aqui, essa aqui, ó, e essa aqui, essa diferença é a pressão osmótica. Então, como é que eles fazem para tirar o sal da água salobra? Essas máquinas que fazem osmose, ó, eles vão fazer o quê? Vão separar a água. Eles bombeiam essa água para cá. Bomba, uma bomba d'água. Eu tenho que fazer essa pressão para de cá, ó, tá vendo que a pressão aqui é menorzinha? Eu tenho que aumentar essa pressão. Eu tenho que jogar água aqui dentro para que force a água a vir para cá. Eu quero forçar a água a vir para cá. Então, eu tenho que forçar, eu vou ter que jogar água com pressão. A bomba vai jogar a pressão para cá. No mínimo, a força vai ser o quê? No mínimo, a pressão osmótica, para poder vencer. Aí, eles vão tirando água da água salgada. E aqui eu vou tirando essa água pura, né? Então, eu consigo filtrar a água do mar? Consigo, tirando o sal? Sim. Ah, mas professor, se eu passar água salgada num filtro, a água salgada passa. Peraí, mas imagina que o furinho desse filtro seja tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que o sal não consiga passar. Mas tem que ser muito pequenininho para o sal não passar. Mas aí vai ser tão difícil que não consegue passar, né? É tão pequenininho o furinho que o sal não consegue. Ah, não consegue, peraí. Mas se eu bombear essa água, se eu jogar a água para cá com bastante pressão, ó, pressão, eu vou fazer a água pegar o caminho contrário, porque senão ela vai sempre do menos concentrado para o mais, e eu não quero isso, eu quero o contrário, então eu tenho que forçar. De graça não vai. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Ó, nós temos mais 5 minutinhos. Galerinha, nossa aula de hoje, então, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado pela visita de vocês. Amanhã nós temos uma aula também, eu acho que é a segunda aula. Não se esqueçam. Eu acho que é a segunda aula. Então, beijos para vocês. Até amanhã. Essa aula gravada aqui eu já mando lá para o Júlio. Valeu, Gabriel. Um abraço para vocês. Deixa eu mandar aqui um tchauzinho aqui. Beijos. Até amanhã. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, nós estamos aí de novo. Beijos, beijos. Amanhã é Química Orgânica. Isomeria. Beijo para vocês. Tchauzinho, galera. Bye, bye, bye. Beijos, beijos. Deixa eu dar tchau aqui para a Peppa. Tchau, Tainá. Tchauzinho, Tainá. Beijos, beijos, beijos. Beijos, tchauzinho. Essa é a minha companheira aqui. Beijo para vocês. Tchau, até amanhã.